Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, cada vez que eu vejo esse livro, eu tenho uma epifania. Eu não posso deixar de ver. Eu acredito que nós vamos estudar esse livro tintim por tintim, capítulo por capítulo, porque é sensacional. Cada descoberta, olha. Isso eu vi ontem à noite, até grifei. Eu vou ler para vocês. A mente subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornece a informação errada, ela aceitará como verdadeira. Olha que forte isso. E trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. Ai, que incrível, que sensacional esse livro. Tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente, por meio de crenças. Se você forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que o corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhe pensamentos construtivos, harmoniosos, repetidos frequentemente. Ela os aceita. Dessa forma, você pode formar hábitos de pensamentos e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? Com certeza, todos nós. O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente criativa é una com a mente divina. Passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que viveria. Gente, olha, entendam, eu tô mastigando isso até agora para entender. Não existe culpado, o culpado da nossa vida, qualquer coisa, somos nós mesmos. Então nós temos que prestar atenção no nosso inconsciente, o que ele está formando, o que ele está trazendo para nós, entende? O que ele está trazendo de coisas boas, de coisas ruins, está tudo lá dentro, está tudo no nosso inconsciente. E o pensamento consciente influencia o inconsciente se for com repetição, se for com pensamentos harmoniosos, destrutivos também, tá? Essa que é a chave. Da mesma forma que você pode construir uma vida de alegria, de felicidade, de tudo, você pode construir o contrário no inconsciente. Você nem sabe o que você está fazendo, você está lá criando aquela situação toda. Aí aqui continua, o imenso poder da sugestão. Gente, eu tô lendo esse livro, tem gente que quer saber, né? Na página 37, tá? 37, vou para 38. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma de suas funções mais importantes é de proteger o subconsciente de impressões falsas. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível a sugestões. Por exemplo, se uma pessoa fala assim, um exemplo, nossa, você tá com febre, eu acho que é dengue. Uma pessoa deu uma sugestão.
A sua mente já vai lá pelo aquele caminho falando, ai, eu tô com dengue, eu tô com dengue. E aí vai piorar a situação. Ela aceita sugestões, tá? Cuidado com as sugestões. Cuidado com as sugestões que vai para sua mente. Como você sabe, ela não faz comparações, nem estabelece contrastes. Ela não raciocina nem pensa por si mesmo. Essa última função cabe ao consciente. A mente inconsciente, o subconsciente, é como se fosse uma criança. Aceita tudo que você fala. Tudo que você fala, ela vai falar, é verdade, isso mesmo. Não contesta, não vai questionar. Ela não questiona. Ela simplesmente reage a impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Nem decide, nem escolhe entre diferentes cursos de ação, aceita meramente o que lhe é dado. A sugestão possui uma força imensamente poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio que balança um bocado de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira aparência tímida e diz: Ei, você não parece bem, seu rosto está praticamente verde. Acho que vai ficar enjoada. Quer que ajude aí ao seu camarote? A passageira empalidece. A sugestão dada sobre enjoo no mar liga-se aos seus próprios medos e pressentimentos. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, sua sugestão negativa, que ela aceitou, transforma-se em vômitos. Gente, nós somos muito sugestionáveis, né? Muito influenciáveis. Por isso que tem que prestar atenção no que assiste, jornal, notícia, porque a gente é assim. É importante compreender que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma sugestão. Isso acontece porque tem diferentes condicionamentos ou crenças subconscientes. Vamos supor que em vez de escolher uma passageira, você escolhe um membro da tripulação e diz: Ei, cara, você não aparece nada bem. Você acha que vai ficar enjoado? Dependendo do temperamento do marinheiro, ele ri de sua piada de mau gosto ou xinga você. A sugestão não teve nem o poder sobre ele, porque a ideia de enjoo está ligada em sua mente à imunidade contra esse estado. Em consequência, sua resposta não foi de medo ou preocupação, mas de autoconfiança, porque o marinheiro já está super acostumado, ele não vai se impressionar, a mente inconsciente dele não vai se impressionar com isso. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental, por meio do qual o pensamento ou ideia sugeridos são recebidos, aceitos ou postos em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. Se você estiver na consciência, atento, você vai falar: opa, isso não é para mim, não vai me fazer bem, isso é armadilha. O marinheiro não tinha medo de enjoo. Convencera-se de sua imunidade a esse estado, o que o protegeu do poder da sugestão de despertar medo. A passageira, porém, já estava preocupada com medo de enjoar, por isso a sugestão que você lhe deu dominou-a por completo. Todos nós temos medos, crenças e opiniões próprias. Essas suposições interiores nos dirigem e governam nossa vida, em si e por si mesma. A sugestão não tem poder algum. O poder nasce do fato de ela ser mentalmente aceita. Só nesse ponto é que o subconsciente começa a agir de acordo com a natureza da sugestão. Gente, que importante isso, né? Então, a gente conclui o quê? Aqui nesse capítulo, que se você tem medo de alguma coisa, você aceita a sugestão facilmente. O marinheiro aqui não tinha medo de enjoo, ele já estava super acostumado, isso não, mas a passageira já estava com medo. Então, o que a gente tem que combater? O medo. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem comum. Geralmente acontece muito isso. A mulher tem medo de ser traída.
Aí alguém fala para ela: ah, eu acho que eu vi seu marido em tal lugar, com tal pessoa. Nossa, ela já aceita aquilo como sugestão, como traição, aconteceu isso e aquilo. Vai acontecer. Medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar sem trabalho, medo de ficar doente, medo de envelhecer, medo de morrer. São os medos que qualquer sugestão vai te dominar. Esse tipo de medo. Qualquer coisa vai te dominar. E a gente tem que ter consciência do que, pessoal? Nós somos seres espirituais, imortais. Portanto, nós não morremos. Nós estamos nesse corpo e uma hora vamos deixar ele. Uma hora vai acabar. A matéria, tudo que é matéria, que é do Cronos, vamos já partir para outro assunto. Tudo que é do Cronos, que é do tempo Cronos, ele acaba. Cronos era um deus grego. Ele era um deus grego que ele comia tudo que ele fazia, inclusive os filhos, na mitologia. Então, todo mundo, as pessoas costumam dizer que tudo que é de Cronos, ele destrói, acaba. Tudo tem um tempo útil. A nossa matéria, tudo que é matéria tem um tempo útil. Eletrodoméstico, paredes, tudo. Carro, máquina de lavar, nosso próprio corpo. Tudo que é matéria tem tempo útil. As flores, você vê que as flores caem, depois nascem de novo. Tudo tem o tempo de Cronos. Tudo tem o tempo que vai acabar aquilo. E não acaba, na verdade se transforma, né? Na verdade, aquela matéria se transforma em outra coisa. Como nós. Essa matéria, ela vai se transformar lá na Terra e nós vamos para outro ser, outro ser físico, vai. Digamos que não vai ser físico, vai ser espiritual, mas a gente vai se transformar. Então, gente, pensando assim como seres imortais, ter medo de quê? Pra quê? Do quê? Por quê? Você tem que se fazer essa pergunta. Qualquer medo que você tiver, você já faz essa pergunta: por que eu tenho esse medo? O seu próprio inconsciente vai te responder. Por que eu tenho tanto medo de tal coisa? Você tem que se analisar, você tem que estar no consciente. Gente, aconselho, leiam esse livro, leiam, porque eu leio todo dia e todo dia parece que é um livro novo, uma coisa nova. É muito maravilhoso e todos os dias eu vou passar aqui para vocês um pouco dele. Tá bom? Excelente dia para vocês, excelente tudo. E mais uma vez, não precisamos ter medo de nada.